Salve, queridos! Hoje é o dia que nós vamos falar sobre Moisés. Moisés, que é uma das figuras mais importantes dos textos bíblicos, ele que foi um libertador, líder de um povo, legislador, profeta de Israel, então tem muita história para contar dele. A história de Moisés é uma das mais poderosas e influentes narrativas da Bíblia e foi descrita, principalmente no Antigo Testamento, nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés é considerado um dos maiores líderes religiosos da história. Ele é reverenciado nas 3 religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e no islamismo. Mas vamos começar aqui falando sobre o contexto, O contexto do nascimento de Moisés. O que estava acontecendo? Moisés nasceu no Egito, ele morava lá. Então ele nasceu num período, bem complicado, Um período de opressão para os hebreus lá no Egito. Os descendentes de Jacó, que também depois Deus muda o nome dele para Israel, eles tinham migrado para o Egito séculos antes, mas com o passar do tempo um novo faraó que não conhecia José tornou-se desconfiado do crescimento populacional dos hebreus e subjugou todos à escravidão para evitar uma possível revolta. Como assim? Se você ver aqui no canal, tem um vídeo que eu fiz sobre José do Egito, vale muito a pena, é muito legal ver. José do Egito, ele era um hebreu e ele, por alguns aspectos que vocês podem ver lá no vídeo, ele acabou se tornando o gestor de todo o Egito, E graças à interpretação do sonho dele para o faraó, ele evitou uma grande fome no Egito, e o Egito se tornou já era uma grande potência, ficou ainda muito mais poderosa depois dessa situação, e ele fez toda a gestão do Egito. Só o faraó era mais importante do que ele, José do Egito. E aí você fala, mas como assim, Se os hebreus ajudaram os egípcios, como é que pode ter virado escravo? Pois é, então, nessa época, depois que José morreu e tal, o Egito ele era um local de muita imigração, como os Estados Unidos hoje. Então todo mundo queria ir para lá e tal, por conta do delta do Nilo. Então era um país que não tinha muitos problemas com seca. Então era um país muito pujante, então as pessoas iam para lá. E por um período o Egito foi praticamente assim invadido por conta dessas imigrações pelos Hicsos, que era um povo que vinha lá do Oriente. Eles se tornaram tão grandes que, por uma situação lá de poder, eles acabaram tomando o poder e definindo até faraós para eles. Então esses Hicsos, eles não eram pessoas de origem egípcia, eles vieram de fora. E aí, em um determinado momento, os egípcios olharam isso e falaram, cara, não está certo. Como é que pode um povo estrangeiro ser o povo mais importante aqui do Egito? Aí, esses antigos egípcios de origem montaram um exército, pago, e retomaram o poder. E eles tinham uma grande preocupação de que isso pudesse acontecer de novo, Então eles expulsaram os Hicsos e tal. E aí
eles, por conta dessa revolta, quem era o faraó, que ia ser o faraó desse povo original do Egito, morreu nessa revolta, nessa revolução, entre aspas, revolução, né? E aí quem assumiu foi o irmão dele, que tinha 7 anos na época. Então, quem cuidava mesmo do Egito eram os tutores dele, né? E aí ele cresceu e tal, e o povo todo pressionando o faraó para fazer alguma coisa com essa situação, né? O faraó não queria, porque, tudo bem, ele não conheceu José do Egito, mas ele sabia o que tinha acontecido e tal. E aí tentaram até um impeachment nele. Ele ficou um tempinho fora, falou, não, tudo bem, eu volto aí, me recoloquem no poder que eu faço o que vocês quiserem. E aí ele começou, então, praticamente a trilhar esse caminho de escravidão do povo hebreu. É claro que a escravidão não é como a escravidão que a gente tem em mente, que é a escravidão dos povos africanos que vieram aqui para o Brasil. É diferente, né? Então os hebreus trabalhavam, né? Faziam tijolos, aí recebiam do governo, o governo começou a pagar cada vez menos, a endividar as pessoas, e aí acabaram virando todos escravos. E claro, né? Um povo que escraviza o outro, ninguém tem muita consideração pelo povo escravizado. Então, era uma situação, os egípcios eram muito cruéis com o povo hebreu, né? Como existia essa grande preocupação, né, de crescimento da população hebraica, porque a população hebraica era a maior que tinha, né, nesse momento aí no Egito. Então era muita gente. O faraó, para resolver isso, falou, cara, a gente não pode deixar esse povo se multiplicando, porque se amanhã eles, não que eles pudessem eles mesmos tomar o poder, mas eles poderiam se aliar com outro povo, né, um outro povo, né, guerreiro tal, e tirar a gente do poder. Então o faraó baixou um decreto que era para todos os recém-nascidos do sexo masculino, que fossem hebreus, era para serem mortos ao nascer, né? E aí foi dado ordem às parteiras, para as parteiras matarem todo menino hebreu que nascesse, né? Claro que nem todas obedeceram isso, mas enfim, essa ordem é uma ordem brutal, e foi dentro desse contexto que nasceu Moisés, né? A mãe dele era uma mulher que chamava Joquebede, né, da tribo de Levi. Moisés nasceu e ela escondeu o menino por 3 meses, né? Foi o máximo que deu, não tinha mais como esconder, né? E ela com medo de que, claro, se alguém descobrisse que o menino tinha nascido, iam matá-lo, né? Então ela teve uma ideia, falou, vou colocar o Moisés num junco. Pegou lá, junco é aquela planta, né, que faz o papiro. Colocou betume, piche, e colocou o Moisés lá dentro e deixou a deriva no rio Nilo, né? Deixou ele lá. Claro que não foi assim, deixou, largou, foi embora, não. A mãe dele sabia um horário que a uma das princesas do Egito ia tomar banho no rio, que era um rio sagrado, né? Era o rio Nilo tinha o nome de um deus. E aí ela foi com a irmã do Moisés, né? Outra filha dela, a Miriam, e falou, ó, eu vou colocar o cestinho com Moisés no rio, e o rio vai levar, né, pela corrente, vai levar ele perto da princesa, né? E aí foi feito, né? Aí a princesa viu um cestinho no rio, chegou perto dele, assim, pegou e viu que tinha um bebezinho lá, né? E ela tem uma situação que é meio casos de família aí, na situação dessa princesa que não tinha um filho homem, o irmão dela tinha, mas era com amante, com um rolo que eu não vou entrar aqui, né?
Mas ela ficou feliz porque ela estava querendo muito um bebê, um menino, e ela, como se fosse o deus do rio que tivesse dado para ela, né? Ela viu que era um menino hebreu, mas ela decidiu ficar com o menino e criar como se fosse filho dela. Aí a Miriam, que é a irmã de Moisés, chegou perto dela e falou: Oi, princesa, que legal, você achou um bebezinho aqui, né? Tudo armado com a mãe. Ela falou: Olha, se você quiser, como ele é um menino hebreu, eu conheço uma mulher que está aqui perto, se quiser, você pode contratá-la para cuidar do menino, né? Até que ele crescesse um pouco mais e tal. E ela falou: Ah, legal, chama ela lá. Era a mãe dele mesmo. E assim foi feito. Então Moisés foi levado para o palácio, criado como filho da princesa, né? Então foi lá para a alta corte. E a mãe mesmo dele foi junto para ajudar a criar, né? Então o Moisés ele cresceu como príncipe do Egito, né? Porém, como a mãe dele estava com ele, claro, ele recebeu uma educação, evidentemente egípcia, mas também uma educação de suas raízes hebraicas. Então, ele foi criado conhecendo tudo que. Conhecendo a tradição hebraica que a sua mãe ensinava para ele, enfim. Então, e isso ele ficou lá até os 12 anos, né? Sendo no palácio, criado pela princesa, pela mãe dele e tal. Muito bom. E pelo fato de ter sido criado e tendo contato com essas raízes hebraicas, ele via, né? Ele tinha compaixão pelos compatriotas hebreus, né, dele, que ele via que eram tratados muito mal, eram escravos, né? E aí um dia, aos 40 anos, ele estava andando na rua e viu um capataz egípcio espancando um hebreu, né? E aí ele, tomado por um motivo de senso de justiça, foi lá apartar, tal, rolou uma briga, não sei o que, ele no fim acabou matando o egípcio, né? O que era um problema, porque ele, como hebreu, matou um egípcio. Então veja a situação. E ele, com medo de dar rolo, ele escondeu o corpo na areia, né? Escondeu, ficou lá, falou, bom, ninguém vai saber, vou ficar na minha. Porém, um dia ele estava andando assim também na rua e viu dois hebreus brigando entre si. E ele foi lá para falar, meu, como assim? Não briguem, que não sei o quê. Aí um deles falou, o que você está se metendo na nossa briga? O que você vai fazer? Você vai matar a gente como você matou o egípcio? E aí, quando ele ouviu isso, ele falou, nossa, o negócio vai dar ruim para mim. Por quê? Porque descobriram e se eu ficar aqui eu vou ser morto, né? Porque eu acabei assassinando um egípcio. E aí ele foge, né? Fugiu para uma cidade que chamava Midian, né? Aí ele fugiu, né? Chegando lá, ele viu que tinha umas moças assim pastoreando e tinha uns outros pastores que estavam zoando elas, né? Estavam incomodando. Ele foi lá e intercedeu. Acho que uma das coisas do Moisés era apartar a briga, né? E mandou os caras embora, não sei o quê. E essas moças eram filhas de um pastor também, um tal de Jetro, que era pastor e sacerdote de Midian, né? E aí esse Jetro viu o gesto de Moisés, achou legal, convidou Moisés para ir para casa dele, não sei o quê. Bom, para encurtar a história, Moisés se casa com uma das filhas dele, que chamava Zípora, não Víbora, Zípora, né? Uma das filhas de Jetro, teve dois filhos, Gerson e Eliezer, que são nomes mais comuns, né? E ele passou, então, 40 anos em Midian, né? Ele de novo o número 40, né? Eu já falei aqui no canal, em outros vídeos, que esse número 40 aparece muito na Bíblia, muito. Então vocês vão ver, eles vagaram 40 anos no deserto, 40 dias e 40 noites que Noé ficou dentro da arca chovendo,
40 dias ficou o gigante Golias sacaneando os hebreus para ver quem que ia lutar com ele. 40 tem muito, né, na Bíblia. E ele ficou lá então 40 anos nessa cidade, vivendo como pastor, uma vida humilde, pacífica, muito diferente do luxo que ele tinha no palácio do faraó. Porque veja que coisa interessante, né? A gente não sabe, mas uma das interpretações é que como ele acabou assassinando uma pessoa, o castigo de Deus foi mandá-lo para o deserto para viver como pastor. Mas que castigo é esse? Pois é. Mas acontece que ser pastor naquela época era uma profissão, né? Era uma ocupação abominada pelos egípcios. Por quê? Os egípcios eles tinham alguns hábitos, protocolos de higiene muito diferentes dos hebreus. Então, os hebreus tinham aquela barbona, tal, os egípcios cortavam todos os pelos, tomavam muito banho, não, é, 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 não tinha contato, não queria ter contato com pastores, porque os pastores eles viviam no deserto e a vida no deserto não é fácil. Você não consegue tomar banho todos os dias, por motivos óbvios, né? Não tem água. Os animais cheiram muito mal, né? Uma ovelha, um bode, um cabrito, cheira muito mal. No deserto tem muita mosca mesmo. Então, e aquela areia fina acaba entrando no tecido, nos cabelos, na barba. Então, os pastores eram, assim, era sub-raça, né? Na visão dos egípcios. Então eram pessoas que fediam, eram pessoas brutas. Então, e lembrando que Moisés, apesar de ser hebreu, viveu, né, foi educado dentro de um palácio, né, do faraó, e dentro dos hábitos egípcios, então foi aparentemente Deus mandou para ele para lá para baixar um pouco a bola dele. Deus faz muito isso, né? Quando a pessoa se acha, a pessoa faz alguma coisa para que ele tenha, perceba que ele estava indo para um caminho errado, para ele ter um pouco mais de humildade. Então, uma vida no deserto não era muito fácil, não. Bom, aí, quando ele tinha 80 anos, né, a gente pensa que Moisés era uma pessoa nova quando tudo isso aconteceu, não, mas quando ele tinha 80 anos, aconteceu um negócio que mudou a vida dele para sempre, né? Então ele estava lá, né, pastoreando o rebanho do sogro, do Jetro, que aparentemente era uma pessoa que tinha uma certa condição financeira boa, que tinha rebanhos, tinha poços de água. Então ele estava lá pastoreando, lá perto do Monte Horebe, né, na Península do Sinai. E ele olhou assim, viu que tinha uma árvore, não era uma árvore, mas um arbusto, que na Bíblia é escrito sarça, né? A tal da sarça ardente. Sarça é um arbusto, né? Um arbusto de, sei lá, uns, sei lá, 1,80 m de altura, não sei. Muito comum nessa região. E viu que estava ardente porque estava pegando fogo. Mas ele chegou perto e viu que, apesar do fogo, a planta não estava queimando, ela não se consumia. Tinha o fogo, mas a planta estava ok, né? Aí ele chegou perto para ver tal. Quando ele chegou perto, ele ouviu uma voz, né, chamando ele pelo nome: Moisés, Moisés. E ele responde: Eis-me aqui. E aí Deus revela, fala, ele fala: quem é, Senhor? Ele falou: sou Deus único, que não sei o que, tarará. Tire suas sandálias, porque você está em solo sagrado, né? Isso era um hábito muito mais egípcio do que hebraico. Hebraico nem tinha isso, né? Mas talvez Deus tenha feito isso para ele entender que estava falando com Deus e não com um espírito do deserto, coisa que era muito comum também, eles acharem que tem no, no deserto. E aí Deus então revela o plano dele para libertar os hebreus da escravidão e incumbiu Moisés para fazer isso, né? Aí ele
Deus fala, Moisés, então, você vai voltar agora lá para o Egito e vai libertar o meu povo. Eu estou vendo o sofrimento do meu povo, o sofrimento e os pedidos chegaram até mim, isso não está certo, eu vou libertar meu povo, e você é o cara, você vai lá e vai falar para o faraó que para libertar o povo, né? E aí Moisés começa a tentar argumentar com Deus, né? Falando, Deus, como assim? Não, parece aquele quadro tinha um programa antigamente na Globo, Vivo Gordo, do Jô Soares, que tinha um argentino e vinha uma pessoa falar para ele, eu quero que você faça isso, era uma roubada. Aí o cara ouvindo, falou, mas como assim? Não, mas eu tô falando isso para você, pedindo isso para você porque eu sou teu amigo. Ele falava, muito amigo, né? Era parecido. Então, Deus falou isso para Moisés, cara, como assim? Não, pô, eu fugi de lá, eu, né, assassinei um egípcio, sem intenção, mas assassinei, e eu não posso voltar lá, porque senão eu vou ser morto. Aí Deus falou, não, todas as pessoas que queriam te punir já morreram, já faz tempo, então não vai ter problema. Aí ele fala, não, mas Senhor, eu sou pesado de boca, algo assim, né? Que ele assim, não tinha tanta eloquência mais, né, no egípcio, porque ele tinha saído há muitos anos de lá. Não tem problema. Você vai lá, eu vou falar as coisas que você tem que falar pro faraó, e o seu irmão Araão, que está lá, ele traduz do hebraico pro egípcio para você. Não, mas veja bem, que não sei o que e tal, eu não vou conseguir fazer isso, e Deus falou, vai sim. Ele falou, o que tem isso? O que você está aí, né? Você está segurando aí, Moisés? Ele falou, meu cajado de pastor. Ele falou, joga no chão. Ele jogou no chão e o cajado se transformou numa serpente. E aí Moisés, com medo, se afastando, e a serpente atrás dele, Deus fala para ele, Moisés, segura ela pelo rabo. Aí Moisés dá a volta, segura ela pelo rabo, ela se torna um cajado de novo, dando a entender que uma das possíveis interpretações é que assim, quem lida com serpentes, com cobras, sempre vai dominar a cobra, pega ela pela cabeça, né? E Deus vai para ele pegar pelo rabo. Então ele está falando para Moisés que para de fugir da serpente e vá você atrás dela e pega ela pelo rabo. Quando você pegar ela pelo rabo, ela virou um cajado de novo. É como se Deus estivesse falando para ele, tá vendo? Quando você foge dos seus problemas, quando você foge de Satanás, ele vem atrás de você. Quando você vai atrás dele, ele foge de você, né? Bom, não teve mais jeito, né? E Moisés teve que ir. E aí a gente pode estar pensando assim, mas como assim? Qual o problema de ir lá falar com o faraó? Vamos trazer para os dias de hoje. Imagina que alguém chega para você que está me assistindo, e fala assim, olha só, você agora pega um avião, vai lá para Moscou, vai marcar uma conversa com o Putin e vai falar para o Putin, ô Putin, larga a mão de ser besta, para de ir com essa guerra, tira todo mundo da Ucrânia e pronto. O Putin, eu acho que não vai gostar muito dessa conversa, né? Então, é assim, o Egito era uma potência, o faraó era o cara, então era mais ou menos fazer isso. Falar para um cara super poderoso, de uma super potência, vou liberar meu povo. Lembrando que como assim vai liberar os hebreus? Os hebreus eram escravos do Egito, e isso era uma vantagem competitiva economicamente, você tinha uma mão de obra que não pagava nada, só dava comida, e mal dava, aliás. E como assim que vai liberar as pessoas? Né? E nós estamos falando aí, depende da interpretação, tem gente que fala entre 650 mil pessoas, tem gente que fala, considerando tudo, familiar, não sei o que, dava 3 milhões de pessoas, né, dos hebreus, então era bastante gente, né? Muito bom. Então, aí assim foi feito. O Moisés falou para a mulher dele, falou, quando voltou para casa, eu estava no deserto, Deus falou para mim para voltar para o Egito, para liberar o povo. Ela falou, você tá maluco? Não sei o quê. Eu falei, não, mano, né? Eu também argumentei com Deus, mas não teve papo. Tenho que ir, né? E aí, Moisés começou a enrolar também,
E o filho dele não era circuncisado, e antes de chegar lá, Deus deu uma ordem para ele para circuncidar o filho, porque ele não podia chegar lá como líder, sendo que os filhos ele não tinha feito aliança dos filhos com Deus. E Moisés enrolando, chegou uma hora que Deus falou: Moisés, eu vou te matar, né? Não tem conversa, você não está obedecendo a Deus. E aí a mulher dele fala: não, então deixa aí que eu vou fazer isso. Pegou uma pedra afiada e fez a circuncisão, que não sei o quê. Por que eu estou contando isso? Porque, muito embora os textos bíblicos, é claro que foram construídos sobre uma sociedade patriarcal, mas você vê assim, a importância das mulheres em quase todos os relatos bíblicos. Olha só, as mulheres de Moisés, foi a mãe dele que salvou ele, a irmã, a Miriam, teve a princesa, teve a mulher dele que fez a circuncisão. Então você tem várias mulheres em volta que deram as condições para Moisés cumprir a missão dele. Muito bom. Então, evidentemente que eu estou contando a história bem curta, porque senão vai ficar um vídeo de 4 horas, né? Muito bom. Aí Moisés e Arão foram até o faraó, marcaram uma audiência com ele e transmitiram a mensagem de Deus. Assim, deixe ir o meu povo para que me sirva no deserto. O faraó, com o coração endurecido, falou, nem pensando, né? Recusou-se a libertar os hebreus, aumentando ainda mais a carga do trabalho deles. Então, não só o faraó falou não, como o faraó, que já não tinha muito jeitinho, né, para lidar com os escravos, deu ordens para aumentar a carga de trabalho deles, diminuir a comida. Então os hebreus, depois disso, falaram: pô, Moisés, o negócio aqui já não está muito bom. Você ainda teve essa conversa com o faraó e ficou ruim para a gente aqui ainda? O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.